tudo bem? Aqui é o professor Benjamin. Hoje eu vou gravar esse vídeo para responder uma das perguntas que mais as pessoas me fazem, ou uma grande curiosidade que as pessoas têm e que foi um grande motivador de eu ter escolhido estudar línguas, que é: qual é a diferença ou a semelhança entre japonês e chinês? Para responder essa pergunta, pessoal, eu vou começar falando um pouco da nossa língua portuguesa, que é a nossa língua materna aqui no Brasil, da onde a língua portuguesa veio, e a partir daí eu vou fazer um paralelo, uma comparação entre as línguas parentes ou próximas do português e o japonês e o chinês, o mandarim no caso. Tá bom, gente? Vamos lá? Então, vocês devem saber que a língua portuguesa tem alguns irmãos, né? Algumas línguas que são consideradas irmãs nossas, né? Que seria, por exemplo, o espanhol, o francês, o italiano. Existe também o romeno, né? Falado no país Romênia, no leste europeu. Né? Essas línguas todas têm como origem o latim, que era aquela língua falada no Império Romano e que até hoje se usa em liturgia católica. Né? Pessoal, se a gente continuar olhando ali para as línguas da Europa, a gente vai, por exemplo, reparar no inglês. O inglês tem alguns irmãos, que são, por exemplo, o alemão, o holandês, né, que se fala na Holanda e na Bélgica, o sueco, o dinamarquês. É um outro grupo de línguas da Europa. Ainda na Europa, pessoal, tem as línguas do leste europeu, né? As línguas eslavas, por exemplo, o russo, o polonês, o ucraniano, etc. Línguas desse grupo. Essas aí são as línguas eslavas. Gente, no começo do século XIX, né, descobriu-se que todas essas línguas da Europa, ou grande parte dessas línguas da Europa, tinham um ancestral comum. Foi descoberto que o latim, o grego e o sânscrito, que é aquela língua sagrada do hinduísmo, eles tinham um ancestral comum. Esse ancestral comum entre essas três línguas seria o indo-europeu, indo de Índia. Gente, o grupo linguístico indo-europeu é o maior grupo de línguas do mundo e ele abrange desde a Europa, passando ali pelo Oriente Médio, a região do Irã, né, que são as línguas persas, e o subcontinente indiano. Pessoal, então, a grande maioria das línguas da Europa são, mesmo que em um grau não tão grande, são mais ou menos parentes umas das outras. Então, a gente pode observar algumas semelhanças entre línguas que são aparentemente, né, para um leigo, são aparentemente desrelacionadas. Como, por exemplo, o fato de que muitas línguas na Europa conjugam verbo. Grego, latim, alemão, português, espanhol, italiano, são línguas que conjugam verbo. Uma outra característica que a gente encontra nessas línguas indo-europeias, desse grande grupo de línguas chamado indo-europeu, por exemplo, é a flexão de palavras. O que é flexão de palavras? É quando você tem uma palavrinha do tipo casa, e essa palavra casa, você consegue quebrá-la, né, no radical e adicionar outros sufixos para mudar o seu significado. Por exemplo, em português a gente tem casinha, casão, né? Aí, de acordo com aquele português que a gente aprende na escola, o diminutivo de casa é casebre, o aumentativo de casa é casarão. Então isso é uma flexão de palavras, a gente está flexionando o substantivo casa, colocando outros sufixos para mudar o seu significado, né? Aí, em se tratando de conjugação de verbo, a gente tem, por exemplo, caso. Eu me caso, eu me casarei, tu te casaste, eles se casaram. Então, todas essas flexões, essas conjugações do verbo, são características bastante importantes, gente, de línguas flexionais. São línguas em que você consegue quebrar um pedacinho da palavra colocando sufixo e prefixo para mudar o significado. Uma outra característica bastante importante, bastante interessante desse tipo de língua é que, em se tratando novamente da conjugação de verbo, vamos escolher, por exemplo, o verbo amar. Amo. Quando a gente conjuga o verbo amar em amo, a gente tem o am, que seria a raiz do verbo, e esse ozinho que a gente coloca no final indica várias informações ao mesmo tempo. Por exemplo, presente, do indicativo, primeira pessoa e singular. Então você vê como que em língua portuguesa, que é uma língua flexional, é uma língua indo-europeia, que faz parte desse grupo indo-europeu, a gente consegue conjugar os verbos e com uma conjugaçãozinha que a gente coloca no verbo, a gente consegue transmitir várias informações ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, de amamos.
Quando eu mantenho o radical am e coloco esse amos no amamos, essa palavra amamos significa o quê? Que é plural. Pode ser presente do indicativo, pode ser pretérito imperfeito e é mais de uma pessoa, né? É primeira pessoa do plural. Então essa é uma característica bastante assim importante dessas línguas flexionais, entre as quais estão as línguas indo-europeias. Uma outra coisa interessante, por exemplo, é a própria noção de plural. A gente tem casa, casas, homem, homens. Então, esse S que a gente coloca no final é um marcador de plural. Pessoal, não são todas as línguas no mundo que funcionam com essa lógica. Por exemplo, o inglês funciona, o espanhol funciona. Mas se a gente for ver outros lugares do mundo, outras línguas de outros povos, a gente vai perceber que não existe mais ou menos essa mesma lógica. Então, novamente, gente, não vão ser todas as línguas da Europa que pertencem ao grupo indo-europeu. Por exemplo, o finlandês é uma língua não indo-europeia. O turco também é uma língua não indo-europeia. O basco, que é falado lá na Espanha, é uma língua não indo-europeia. Se a gente for olhar para outras regiões do mundo, a gente vai ver que outros grupos de língua funcionam de maneira distinta. Por exemplo, no Oriente Médio e no Norte da África, existe o grupo chamado afrosemita, que inclui, por exemplo, hebraico, o hebraico moderno falado em Israel, o árabe, que é falado em tantas nações, o somali, que é falado na Somália. Então, essas aí, por exemplo, são 3 exemplos de línguas que são uma mais ou menos irmãozinha da outra. Tá bom? Aí, se a gente for agora, a gente vai ter, por exemplo, grupos de línguas aqui nas Américas, por exemplo, que eu não vou saber mencionar nenhum agora, até porque não é minha especialidade, mas os grupos dos povos, os grupos linguísticos dos povos nativos aqui das Américas, também há várias línguas que provavelmente vêm de um ancestral comum. Agora, se a gente for mais para o leste da Ásia, a gente vai ver que a China tem um grupo de línguas mais ou menos próprio, mais ou menos seu. É o grupo chamado de sino-tibetano, gente. Sino, essa palavra S-I-N-O que está aparecendo aí para vocês, sino, é relativo à China. E tibetano é daquela região, daquela província chinesa chamada de Tibete, tá bom? Então, as línguas do grupo linguístico sino-tibetano têm algumas características comuns, assim como as línguas do grupo indo-europeu têm algumas características em comum entre si. A gente vai perceber, pessoal, que no grupo linguístico sino-tibetano, por exemplo, não há flexão de palavras. Eu não consigo pegar a palavra casa e quebrar em casinha, casão. Eu não consigo conjugar verbo. Eu não consigo pegar o verbo amar e conjugá-lo em amarei, amava, amei, amarás. Não consigo fazer isso num grupo de línguas ou em uma língua em que não há flexão de palavras. Então, por exemplo, em chinês mandarim, que é dentre esse grupo de línguas e a língua que eu conheço, é o chinês mandarim, a gente, por exemplo, para falar uma casa, a gente pode falar jia ou fangzi. Para eu falar uma casona ou um casarão, não dá para eu quebrar a palavra fangzi e colocar alguma coisa aqui no meio. Eu vou ter que colocar o adjetivo grande antes, né? Então a gente teria ta fangzi ou então tada fangzi. Ou se for uma casinha, um casebre, eu vou precisar colocar o adjetivo pequeno antes. Xiao fanzi ou xiao da fanzi. Conjugação de verbo, por exemplo. O chinês mandarim não conjuga verbo. Naquela frase, né, numa determinada frase, haverá palavras, advérbios, né, que vão indicar mais ou menos quando que determinada ação acontece. Então, por exemplo, se eu digo assim, 我吃饭, não dá para imaginar se é no futuro ou se é no passado. A gente vai supor que é no presente. Se eu quiser falar passado, por exemplo, o chinês mandarim tem a partícula le, que indica, entre outras coisas, uma ação completa. Então eu posso falar 我吃饭了. Mas você vê que a palavra que indica passado não é uma conjugação do verbo, mas é uma palavra que vai, como que eu vou dizer assim, uma partícula ou um termo que vai fora da palavra para indicar que essa frase está no passado. Então essa é uma característica importante das línguas do grupo sino-tibetano. Uma outra característica interessante dessas línguas é a entonação. Como vocês podem ver ali no meu vídeo em que eu falei sobre as entonações do chinês mandarim, as línguas que pertencem a esse grupo costumam fazer a diferenciação de significado por meio da entonação. Tudo bem?
Pessoal, então agora eu falei um pouco, né, do mandarim e algumas características em comum que as línguas do grupo sino-tibetano possuem, ok? Eu vou falar um pouco da língua japonesa. A língua japonesa é considerada uma língua isolada. É considerada uma língua que não tem nenhum irmão necessariamente próximo ou imediato. Na verdade, no Japão, eu acho que a única língua que teria alguma relação com a língua japonesa é a língua falada em Okinawa, que não é uma língua japonesa, mas que teria aí alguma relação com a língua japonesa que é falada no Japão. O japonês e o coreano são irmãos? Não. Isso daí é um mito que as pessoas tendem a acreditar, que chinês e coreano são parecidos, a língua, né? Ou o chinês, o mandarim, o coreano e o japonês são parecidos. Não são. Na verdade, chinês, mandarim, o japonês e o coreano, eles são totalmente desrelacionados um com o outro. A língua coreana também é considerada uma língua isolada, ou seja, ela não se enquadra ou não pertence a nenhum grupo linguístico. No entanto, pessoal, existem algumas características assim bem genéricas da língua japonesa que a gente pode descrever aqui e que a gente vai usar para responder a pergunta qual seria a diferença entre japonês e chinês, por exemplo. A língua japonesa é uma língua em que o verbo vai sempre no final da frase, né? Então, em linguística, eles chamam de ordem sintática. Como que o sujeito, o verbo e o objeto vão se... Como que eles vão se agrupar dentro de uma frase. Então, a língua japonesa é uma língua de ordem sintática sujeito, objeto, verbo. Porque em japonês o verbo está sempre no final. Em contraste com a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, por exemplo... O verbo em português geralmente vai no meio da frase. Em português a gente fala eu como a maçã. Em japonês eles falam eu a maçã como. O chinês mandarim também tem a ordem sintática sujeito, verbo, objeto. Eles falam na mesma ordem sintática que nós falamos em português. Tudo bem? Uma outra característica da língua japonesa com relação à sua forma, a forma como as palavras se encadeiam dentro de uma frase, é que a língua japonesa pertence ao grupo morfológico chamado de aglutinante. É um tipo de língua, gente, em que as palavras precisam assumir determinada forma para poder se combinarem com a palavra que vem seguinte. Isso é uma informação muito importante sobre a língua japonesa, gente. Outras línguas que funcionam mais ou menos desse jeito. O coreano funciona mais ou menos desse jeito, né? Então, por exemplo, em japonês a gente teria akai, que é vermelho. É um adjetivo i, ou seja, é uma palavra que termina, é um adjetivo que termina em i, certo? Então, akai. Eu poderia dizer em japonês o seguinte: a flor é vermelha. Hana wa akai desu. Né? Agora, se eu for combinar essa palavra akai, que é um adjetivo i, se eu for combiná-la com um verbo, sem ser o verbo de ligação, né? Porque desu, na verdade, não é nem verbo. É um auxiliar de afirmação e polidez, né? Ele não se enquadra na gramática japonesa como verbo. Mas se eu quiser combinar o adjetivo i, akai, com, por exemplo, um verbo como florescer, que em japonês é saku, esse akai, ele vai precisar mudar sua forma para combinar com o verbo. Então, esse i vai se tornar ku, akaku, saku, ou seja, florescer em vermelho. Eu posso dizer a seguinte frase: a flor floresceu vermelha, ou a flor floresceu em vermelho, como você preferir traduzir. Hana wa akaku sakimashita. Então você viu que o adjetivo akai precisou se transformar em akaku para combinar com o verbo saku, que é florescer. Aí, vocês perceberam que esse verbo saku, eu flexionei ele para sakimashita. Ou seja, por quê? Porque para eu combinar esse verbo saku com o sufixo de polidez masu, ele precisa mudar para saki. Saku, saki, sakimasu. E para eu colocar esse mas no passado, e para colocar, portanto, toda a frase no passado, eu vou colocar a partícula de ação completa ta. Mas para eu combinar esse mas com o ta, eu preciso transformá-lo em mashi. Masu, mashi, mashita. Então a palavra inteira vai ficar sakimashita. Hana wa akaku sakimashita.
Então, essa frase, pessoal, é um exemplo de como que as palavras, quando elas se encadeiam numa frase da língua japonesa, elas precisam assumir determinada forma para combinar com a palavrinha que está vindo depois. E, portanto, é por isso que se diz que a língua japonesa é uma língua aglutinante. Então, se a gente desenhar agora um comparativo entre o mandarim, o chinês e o japonês, a gente vai ver, por exemplo, por um lado, o chinês é uma língua tonal. É uma língua em que você tem diferenciação de significado por meio do tom. Que em mandarim, você não pode colocar o adjetivo com verbo de ligação. Né? O que o povo chinês faz é colocar um advérbio, han, que significa muito, antes do adjetivo. Para eu falar em chinês mandarim, por exemplo, você é muito bonita. Ni han piaoliang. Então, ni é você, han é muito, piaoliang é o adjetivo linda, beautiful. Então, você vê que em chinês mandarim a gente não usa verbo de ligação junto com o adjetivo. Ni han piaoliang. Você é muito bonita, você é linda. Agora, se eu quiser dizer você é uma pessoa muito bonita, eu vou precisar colocar uma partícula para ligar o adjetivo bonita, piaoliang, e o pessoa, que é zhen. Então vai ficar 漂亮的人, 你是很漂亮的人. Agora sim eu coloquei o verbo de ligação 是, que é o verbo ser. Por quê? Porque com essa partícula de, aquele 漂亮, que era um adjetivo, se transformou em substantivo e se conectou com 人, que é a pessoa. 你是很漂亮的人. Né? Então você vê que em chinês até que existem situações em que as palavras vão precisar ganhar algum tipo de partícula, algum tipo de conector para se encadear na frase, mas a língua mandarim, a língua chinesa mandarim não tem nem de longe a mesma característica aglutinante que existe em língua japonesa, ok? Então aqui nós temos já uma diferença bem grande entre japonês e chinês mandarim. Talvez você esteja se perguntando assim, como é que eu falo você é uma pessoa muito bonita em japonês? Né? Então em japonês ficaria assim, あなたはとても綺麗な人です. Tudo bem que em japonês não é muito comum usar a palavra anata, certo? Porque em língua japonesa a gente evita usar os pronomes pessoais, mas isso é um assunto para outro vídeo totalmente diferente, né? Você fala nome da pessoa san e o que você quer falar. Então digamos que você esteja falando com uma moça chamada Takeda, sobrenome Takeda, Takeda-san. Takeda-san wa totemo utsukushii hito desu. Utsukushii, eu falei kirei, né? Kirei também é bonito. Beautiful. Takeda-san wa totemo kirei na hito desu. Tudo bem? Então aqui você tem um exemplo da mesma frase em japonês e em chinês mandarim, né? E você vê que em japonês, por um lado, o verbo vai no final da frase. Em chinês ele vai lá depois do sujeito. Essa é uma diferença. Você vê que, por exemplo, o chinês mandarim tem entonação em cada palavra, em japonês não tem. Certo? Aí, por exemplo, a gente vê um outro exemplo dessa necessidade que a língua japonesa tem de que as palavras assumam um determinado formato antes de se encadearem numa frase, dependendo da palavra que vem seguinte. Então, você vê, por exemplo, que em japonês a palavra que eu usei é kirei. E aí depois tem pessoa, que é hito. Para você colocar kirei antes de hito, você precisa falar kirei na hito. É obrigatório, né? Porque em japonês existe uma classe de adjetivo que é chamada de adjetivo na. Então, kirei na hito, uma pessoa bonita. Takeda-san wa kirei na hito desu. Né? Então, a senhora Takeda é uma pessoa bonita. Que em japonês a gente não tem o costume, não é muito bonito, chamar as pessoas de anata, que seria você. Né? Em japonês fica mais bonito você chamar a pessoa pelo sobrenome ou pelo san. Né? Ou o nome da pessoa e san. Já essa noção de polidez não existe em chinês. Então você já vê uma outra grande diferença de japonês e chinês mandarim, em que essa noção de polidez, de você não poder chamar a pessoa de você, do pronome pessoal você, isso existe em japonês, mas em chinês não existe de modo nenhum. Em chinês eu posso chamar qualquer pessoa de ni. Não qualquer pessoa. Se for uma pessoa mais importante, você fala nin, né, que é tipo senhor, senhora. Mas aí você já vê uma outra grande diferença entre japonês e o chinês mandarim, tá bom? Agora, a gente pode falar de uma coisa que o chinês e o japonês têm em comum, que é o sistema de escrita, gente. Eu vou contar para vocês aqui uma pequena história de como que surgiu o sistema de escrita do kanji, que é o ideograma chinês,
que se usa na escrita japonesa e que também, obviamente, se usa em mandarim, na escrita chinesa, na escrita da China. Lá por volta do ano 1200 a.C., o povo chinês começou a escrever. Quando o povo chinês começou a escrever, gente, eles não inventaram imediatamente símbolos como os nossos. Que a gente, por exemplo, vai falar azul. A gente tem aí, como vocês podem ver, A-Z-U-L, né? Então, a gente tem um som, um símbolo para cada pedacinho de som. A-Z-U-U. Azul. Né? Então, o nosso sistema de escrita, que é a escrita latina, né? Que foram os romanos que inventaram, a gente tem um símbolo para cada pedacinho de som. Então, muitas vezes, para você formar uma sílaba, você vai precisar de 2 símbolos. Por exemplo, zu. Para você formar o som zu, você precisa do Z, do símbolo Z e do símbolo U. E por que eu digo que isso é um símbolo? Porque, pessoal, não existe nenhuma relação imediata ou lógica entre, por exemplo, o som Z e essa letra que está aparecendo aqui. Né? É um sistema de escrita também arbitrário. Né? Não tem como uma pessoa, digamos que você nunca tenha ido à escola, você nunca tenha aprendido a ler e escrever. Se você olhar, por exemplo, a letra Z, você não vai saber que aquilo é uma letra Z. Você precisa que alguém te ensine que aquilo é uma letra Z. Então também é um símbolo que você precisa aprender. Só que os símbolos que a gente usa na nossa escrita, em português, ou em inglês, ou em espanhol, ou em alemão, ou em russo, são fonogramas. Então o que é um fonograma? É um sistema de escrita que está baseado no som, ok? Já o sistema de escrita do povo chinês é um ideograma, é um sistema de escrita ideográfico, em que mais ou menos cada símbolo vai representar uma ideia ou uma palavra, tá bom? Então essa aí é uma característica, uma diferença muito grande entre o sistema de escrita usado em japonês, em chinês mandarim, ou no chinês cantonês também, enfim, e entre as outras línguas do mundo. É o único sistema de escrita ideográfico que ainda sobrevive no mundo, tá bom? O povo chinês começou a escrever usando esses símbolos lá no ano 1200 antes da Era Comum. E a gente pode ver na história da humanidade, pessoal, que outros povos, como por exemplo os egípcios ou os maias aqui na América, né, também já criaram sistemas de escrita ideográficos. Mas por razões diversas, todos deixaram de existir ou deixaram de ser usados. O único que subsiste até hoje, como eu falei, é o ideograma chinês, que se usa em língua japonesa e em mandarim e nas outras línguas da China, tá bom? Essa é uma característica muito importante. O que aconteceu? Aí tudo bem, a gente sabe, né, que o chinês mandarim, por exemplo, é uma língua tonal. Então, quando a gente usa o ideograma, né, a letra chinesa, né, em mandarim é chamada de Hanzi, você vê que a própria letra já te informa o que aquilo significa. Você não precisa necessariamente saber como se pronuncia aquilo para você saber qual é o significado daquela palavra, certo? Aí você me pergunta, mas por que os japoneses também usam isso? Bom, naquela parte do mundo que é o leste asiático, gente, a China sempre foi ali a civilização preponderante, a civilização mais avançada, mais forte militarmente, etc. Lá por volta do século II depois de Cristo, né, ou século II da Era Comum, os japoneses começaram a fazer contato com a China. Né, e a China estava assim, né, naquela época, mas a China já era uma civilização bastante avançada e os japoneses, por outro lado, não tinham sistema de escrita ainda. Não tinham sistema de escrita ainda. Então, os japoneses começaram a importar um monte de conhecimento da China, como, por exemplo, religião, filosofia, né, como confucionismo, taoísmo, né, sendo que, só para citar na linha do tempo, Confúcio estava lá em 600 a.C., tudo bem? Então a gente já está aqui, 800 anos, sou ruim de matemática, 800 anos depois do Confúcio, tá bom? Então, confucionismo, taoísmo, medicina, filosofia, os japoneses começaram a levar esse monte de conhecimento de proveniência chinesa para o arquipélago japonês. E entre eles, a escrita também, porque os japoneses não tinham sistema de escrita. Então, os japoneses começaram a escrever e eles escreviam inicialmente com ideograma chinês, com kanji, ou em mandarim hanzi. Os japoneses escreviam assim. Só que como a gente já conversou antes, a língua japonesa e as línguas da China, né, naquela época não existia mandarim ainda, né, mas tudo bem. E as línguas da China,
eles são muito diferentes. Então vocês devem imaginar que foi difícil para os japoneses conseguir escrever, registrar a língua deles usando o ideograma chinês, certo? Então, conforme os séculos se passaram, então a gente estava no ano 200 a.C., mais ou menos. Eu vou avançar a nossa linha do tempo lá para o ano 800, 900 da Era Comum. Foi quando os japoneses começaram a encontrar maneiras de registrar melhor a sua língua, usando aquele sistema de escrita chinês. Uma coisa que aconteceu que é muito interessante é que o povo japonês, por um bom período de tempo, deixou de usar o ideograma chinês pelo seu significado e passou a usá-lo pelo seu som. Como, por exemplo, essa letra que vocês estão vendo aqui é muito usado para representar o A, tanto em japonês hoje em dia quanto em mandarim na China. Então, os japoneses, tendo passado a usar o ideograma chinês pelo seu lado fonético e menos pelo lado do significado, pelo lado semântico, desse processo de escrever o kanji mais cursivo e levando em conta um lado fonético e não semântico, nasceu o hiragana, que é um silabário japonês que a gente usa para registrar palavras da língua japonesa, certo? Então, o hiragana, ele não é mais um ideograma, porque o ideograma é aquele tipo de letra cuja a letra sozinha já te informa o significado, independente do som. Hiragana não é ideograma, hiragana é um fonograma. Só que é um fonograma de sílaba. É diferente da gente aqui no Brasil. Por exemplo, para você falar papai, você precisa de 5 símbolos, né? P-A-P-A-I. Em hiragana não, você precisa de um símbolo pa, outro símbolo pa e um i. E aí você forma a palavra pai. Então você vê uma diferença entre o silabário japonês hiragana e o katakana também, que funcionam com essa lógica. São fonogramas, são sistemas de escrita fonográficos, mas que funcionam com base na sílaba e não em cada sonzinho separado como a gente tem em português ou em inglês. Tá bom? E, inclusive, falando do sistema de escrita katakana, ele foi criado pelos monges budistas como abreviação do kanji. Então, aqueles monges budistas também estavam usando o ideograma chinês não mais pelo seu significado inerente, mas por algum som que ele provavelmente tivesse. Então, hoje em dia, pessoal, a escrita japonesa, como vocês devem saber, ou então vocês estão sabendo agora, a escrita japonesa tem 3 sistemas de escrita que se usam concomitantemente. O kanji, que é o ideograma chinês, o hiragana, que são essas letras curvadinhas, assim, que tem barriguinha e tudo, que a gente usa para registrar, por exemplo, flexões de verbos ou flexões de substantivos. E tem o katakana, que é usado para palavras de origem estrangeira, como, por exemplo, internet, intaneto, ou então, sei lá, Facebook, Facebook. Esse tipo de palavra a gente registra com katakana, ok? Então, uma outra diferença de japonês e chinês é que a escrita da língua japonesa tem 3 sistemas de escrita usados concomitantemente, entre eles o ideograma chinês, que é o kanji, e o mandarim, a língua chinesa mandarim da China, usa só um sistema de escrita que é o Hanzi, que é a letra do povo chinês, tá bom? Inclusive, se tratando disso, existem, pessoal, como vocês devem imaginar, sistemas de romanização, tanto do japonês quanto do chinês mandarim. O que seria um sistema de romanização? É quando a gente escreve essas línguas usando os caracteres romanos, os mesmos que a gente usa em língua portuguesa. Em japonês, isso é chamado de romaji, que a gente vê o romaji, por exemplo, em nomes de marcas japonesas, né, como, por exemplo, Panasonic ou Sony, né? Quando você vê Sony, aquilo lá é romaji. Ou, por exemplo, em placas de trânsito, para ajudar as pessoas que não sejam locais e tal, é o sistema romaji. Na China, o equivalente de romanização do chinês mandarim é chamado pinyin, que é bastante usado por quê? Porque em chinês a gente tem que saber, na média, para a gente se virar bem, 3.000 letras, 3.000 hanzi. Então, até a gente aprender esses 3.000 hanzi, ou mesmo as crianças chinesas na escola, elas vão aprender o pinyin, tá bom? E o pinyin também é muito importante, como eu falei no meu vídeo sobre introdução ao mandarim, para a gente saber como se pronuncia bem direitinho, bem certinho as palavras em chinês mandarim,
tá bom? Por outro lado, no Japão, as crianças não usam tanto romaji. Por quê? Porque como hiragana e katakana tem 46 símbolos a priori cada sistema, as crianças aprendem o hiragana e o katakana certinho e sabendo isso, elas vão começar a jornada delas para aprender os 2.000 e pouquinhos, quase 2.100 kanji, que as crianças japonesas, né, um adulto japonês precisa saber quando completa seus 17 anos e termina a escola, tá bom? Então uma outra diferença é o sistema de escrita de japonês e chinês. Já que eu estou falando disso, eu vou falar um pouco, ainda dentro da língua japonesa, é que os ideogramas, ou os kanji na língua japonesa, eles geralmente têm mais de uma leitura. Tem mais de uma forma em que é possível pronunciar aquela letra. E eu vou explicar por quê. Porque, gente, quando aqueles ideogramas vieram da China para o Japão, por exemplo, a letra, deixa eu pensar, por exemplo, a letra amor, que eu acho uma letra linda, né? A letra amor. Então, eu não sei, né, como que aquilo era pronunciado na China 1.600 anos atrás, mas hoje em dia em mandarim a gente pronuncia ai, né, uma palavra de quarta entonação. Isso em japonês é pronunciado ai, né? Então você vê que eu acho que é a palavra que ficou mais parecida entre as duas línguas, né, com o passar do tempo. Então, essa leitura que veio da China, importada para o Japão e que ficou na língua japonesa até hoje, isso em japonês é chamado de onyomi, que significa leitura pelo som. Mas essa mesma letra ela foi traduzida em língua japonesa. Os japoneses, lá pelo ano 600, né, ou seja, 1.400 anos atrás, eles procuraram nas palavras da língua japonesa palavras japonesas que tivessem o mesmo sentido do que aquilo. Então, por exemplo, eles encontraram o adjetivo itoshi, que significa amado, amada. Então, essa letra aqui, né, que a gente fala ai em mandarim, né, ai em japonês, ela também pode ser lida em japonês itoshi. Essa palavra itoshi é a leitura kunyomi dessa letra, que é a leitura pelo significado. Então, itoshi é a leitura kunyomi dessa letra, ou seja, a leitura traduzida daquele significado para a língua japonesa, e ai seria a leitura onyomi dessa palavra, ou seja, a leitura que foi trazida da China e adaptada, né, para as possibilidades de pronúncia da língua japonesa. Então aqui a gente tem uma outra grande diferença entre japonês e chinês, mandarim, que é, em mandarim, mais ou menos em 90% dos casos, as letras terão uma pronúncia possível. E, por outro lado, em japonês, as letras quase sempre terão no mínimo duas leituras possíveis, sendo uma leitura kunyomi, a que foi traduzida para a língua japonesa, e outra a leitura onyomi, que é a leitura pelo som adaptado do que veio da China. Mas, né, existe esses 10% de letras no mandarim, no chinês mandarim, que tem mais de uma pronúncia. E eu acho que uma das mais famosas é essa letra aqui, tá bom? Essa letra, né, ela pode ser pronunciado tei, como vocês podem ver, que significa dever, ou você tem que fazer alguma coisa. Você fala assim, eu tenho que ir embora. 我得走, né? Essa letra, ela também pode ser pronunciado t, e ela também pode ser pronunciado neutro, né? Vocês podem ver no meu vídeo de mandarim o que significa entonação neutra em mandarim, né? Esse significado dessa letra, assim, é um adverbializador. Ele transforma aquele próximo adjetivo em advérbio. Então, por exemplo, assim, shuo é falar. Então, você fala ni shuo, você fala. Aí você tem a palavra hao, que significa bom ou boa. 你说得好, você fala bem. Por que virou advérbio? Por causa que tem esse t, que é adverbializador. 你说得好, tá bom? É um outro exemplo, então, que existe essa diferença entre chinês e japonês. Gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me mandem mensagens, tá? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo para vocês me contatarem. E deixa um like aí, se inscreve no canal. 谢谢各位，皆さんありがとうございました。また今度、再见了。